Estamos de volta para a nossa aula de História. Continuamos na página 146. Agora, nós iremos iniciar o capítulo 4, tá bom? Então, olha lá. Convivendo e colaborando. Então, o que temos aí? Na abertura do capítulo, nós temos 4 imagens, certo? 4 imagens. Vamos para a próxima página. Para começar, 1. As fotografias na página anterior mostram alguns objetos de diferentes povos indígenas. Que objetos são esses? Então, nós temos que analisar as imagens da página anterior para saber que objetos são esses. Primeiro, aqui, ó. Meios de transporte. Vamos voltar lá. Vocês acham que são meios de transporte? Não, né? Utensílios de escritório? Vamos ver se são utensílios de escritório. Vocês acham que sim ou que não? Eu acho que não. Material escolar? Ou utensílios domésticos? Olha lá. Eu acho que são utensílios domésticos, né? Esse daqui, por exemplo, ó, lembra um prato. E esse? Uma panela, um pote. Este aqui, ó, lembra algo para pegar o alimento, certo? Então, são utensílios domésticos. 2. Geralmente, as fotografias são acompanhadas de legenda. Quais são as legendas dessas imagens? Escreva o número da fotografia na legenda correspondente. Vamos lá? Então, a primeira aqui que nós vamos ler. O pote de cerâmica é usado para armazenar alimentos e água. Objeto feito pelos indígenas Aurás. Então, vamos ver qual é o objeto? Qual será o pote de cerâmica? Isso mesmo, este aqui, ó. Como nós sabemos que ele é um pote? Ele tem tampa e ele não tem alça. Se ele tivesse alça, seria parecido com esse, seria uma panela, né? Então, na primeira, nós devemos colocar o número 3. Próximo. O tipiti é um objeto... O tipiti é um tipo de cesta usado para espremer a água da mandioca ralada quando se faz farinha. Objeto feito pelos indígenas e ecuanas. Então, vamos voltar lá para ver. Então, olha só. Este aqui, ó. Então, na verdade, ele não é um objeto para pegar comidas. Ele é um tipo de cesto usado para espremer a água da mandioca. Então, o que acontece? Eles vão lá, pegam a mandioca, acredito que todos vocês conhecem, né, mandioca, e rala a mandioca. Depois, eles colocam por esse orifício aqui, por essa abertura, coloca toda a mandioca e vai apertando ela. E aí, o que vai acontecer? Toda a água vai sair e o que vai ficar aqui dentro é apenas a farinha da mandioca. Certo? Agora aqui, ó. A panela de cerâmica é usada para cozinhar alimentos como pequi, milho e peixes, objetos feitos pelos aurás. Então, qual que é a panela? O 4. Então, coloquem aqui o número 4. E o último, o prato de cerâmica é utilizado para servir alimentos, objeto feito pelos indígenas marubos. Então, este daqui é o número 2,
certo? Então, agora nós vamos continuar para a página 148. Na página 148, nós temos um texto, certo? Olha o que está escrito lá: dividir para somar. Nessa aula, você vai entender a importância da divisão de tarefas em casa. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler esse texto, tá bom? E vão responder as questões da página 149. Então, leiam o texto, respondam as questões e nós voltaremos na próxima aula com a correção, combinado? Então, um beijo e até a próxima. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Agora nós voltamos nessa aula para continuar a nossa aula de história. E aí, aproveitando que nós estamos falando sobre objetos, né, de família, que conta um pouquinho da história da família, eu vim trazer para vocês um objeto da minha família, tá bom? Olha só que legal! O objeto da minha família, porque a minha família tem muitos objetos que contam a história delas. O meu pai, ele gosta bastante de objetos antigos. Olha só. Isso daqui é um ferro de passar, igual nós vimos agora na correção do nosso amarrando as pontas, né? Então, este é um ferro. Ó, aqui na frente, não sei se vocês vão conseguir ver bem, porque ele é muito escuro. Mas aqui na frente, olha só. Ele tem um prego. E esse prego serve para fechar o ferro. Quando a gente retira esse prego, ele abre. Olha como é lá dentro. E aí, aqui dentro, antigamente, eles colocavam carvão, né? O carvão tinha que estar quente, porque daí o que acontece? O carvão aqui dentro bem quente, aí fecha, né? Coloca o carvão bem quente, fecha e coloca esse prego de volta para o ferro não abrir quando for segurar aqui em cima, ó. Aí o que vai acontecer? O ferro vai esquentar toda a parte inferior. O carvão vai esquentar a parte inferior do ferro. E aí, né, a vovó, a bisa, ia lá e passava a roupa. Esse ferro é feito de um material que é de ferro mesmo, e ele é muito, muito, muito pesado. Então, é por isso que até hoje tem um mito, né, que a maioria das mulheres não gosta de passar roupa. Por quê? Antigamente, como se usava esse tipo de ferro, tinha muitas dores no braço, né? Por ficar segurando por muito tempo, fazendo movimentos com esse tipo de objeto, tá bom? Então, esse foi um dos objetos que eu tenho que conta a história da minha família. Se vocês gostarem, eu posso trazer outros objetos, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje e agora nós vamos voltar com mais um vídeo com conteúdo do nosso livro, tá bom? Beijo, tchau!